Olá, eu me chamo Maria Eduarda e hoje eu venho por meio deste vídeo estar realizando uma atividade proposta pela professora Ruth. No vídeo, iremos retratar o que são os fatores linguísticos, extralinguísticos e paralinguísticos. Para falarmos desses fatores, devemos falar de textualidade. Mas o que seria essa tal textualidade? A textualidade é um conjunto de elementos necessários em toda a produção textual. Ela é composta por 7 fatores: coerência, coesão, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Mais os elementos clareza, expressividade e originalidade, que, juntos, são os responsáveis por indicar cada aspecto envolvido na comunicação do texto. Ok, mas aonde eu quero chegar com isso? O que tem a ver a textualidade com esses fatores linguísticos, extralinguísticos e paralinguísticos? Então, esses fatores são os elementos essenciais para toda produção textual, pois são as características básicas que abarcam os elementos textuais e contextuais, imbricados em toda a comunicação. Desses 7 fatores, 5 são pragmáticos e 2 são linguísticos. Os pragmáticos é a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. Mas não vamos entrar muito nesse assunto hoje. Hoje nós vamos falar sobre os 2 fatores linguísticos dentro da textualidade, cujos são coesão e coerência. A coesão é a materialização da coerência por meio dos elementos conectivos, conjunções, pronomes, preposições, entre outros. Ela é responsável por estabelecer e caracterizar a natureza das relações entre as ideias do texto. O texto que apresenta muitas informações, mas não estabelece relações linguísticas entre elas, acaba deixando as frases soltas e o sentido totalmente comprometido. Ou seja, a coesão ela é responsável por ligar uma ideia à outra, através das conjunções, pronomes e etc. A coerência ela trabalha no aspecto lógico, semântico e cognitivo do texto. Ela é a propriedade que garante a construção de um novo sentido a partir das relações entre diferentes ideias e conceitos utilizados. Um texto coerente apresenta ideias conectadas e explicadas, bem como evita contradições, Então, o próprio texto ele é um conjunto coerente de informações e a coerência é responsável pela construção de sentido do texto, ela que dá sentido ao texto. Um macete que me ajuda muito a entender melhor a coesão e a coerência é que a coesão se dá no plano horizontal e a coerência se constrói no plano vertical, ou seja, é no amarrado adequado de uma oração a outra que se constrói um parágrafo, ou seja, é num pronome ou conjunção ligada de uma ideia a outra que se constrói a coesão, e é no amarrado de um parágrafo a outro que se constrói o sentido de um texto. No decorrer do nosso dia a dia, podemos nos deparar com diversas frases e textos sem coerência. Um exemplo, por exemplo, é essa frase: João e Maria casaram. João e Maria são os pais de Ana e Beto. Podemos notar que a frase está sem coesão. Por quê? Porque João e Maria poderia muito bem ser substituído pelo pronome eles, ficando assim: João e Maria se casaram. Eles são os pais de Ana e Beto. Outro exemplo é: ele é vegetariano e gosta de um bife mal passado. Podemos notar que esta frase ela está sem coerência. Por quê? Porque uma coisa está contradizendo a outra, tendo em vista que vegetarianos não comem nenhum tipo de carne. Então, como que um vegetariano vai gostar de um bife mal passado, sendo que vegetarianos não comem carne? Então, podemos ver que essa frase está totalmente sem coerência, Quais são os fatores linguísticos que devemos considerar em uma produção textual? Os fatores linguísticos que devemos considerar em uma produção textual é a coesão e a coerência. A coesão textual tem como foco a articulação interna, ou seja, as questões gramaticais. Já a coerência textual trata da articulação externa e mais profunda da mensagem.
Já os fatores extralinguísticos está envolvido com a comunicação. A comunicação não é necessariamente literal, e assim só pode ser entendida dentro do contexto em que ela ocorre. Nas diversas situações sociocomunicativas do nosso dia a dia, deparamos-nos com problemas de compreensão textual. Embora os textos estejam presentes em todos os atos de comunicação, eles nem sempre são compreendidos de maneira satisfatória. Num texto existem não somente os fatores linguísticos, mas também os extralinguísticos, que ajudam na compreensão do texto. Um gesto, a entonação de voz, a expressão no rosto, tudo isso auxilia no entendimento e, por isso, num texto escrito, é extremamente importante uma correta pontuação. Numa conversa oral, pode-se recorrer a estes conhecimentos extralinguísticos e pode-se perguntar "o quê?" ou "pode repetir, por favor?" e retomar os referentes em questão. Porém, no texto escrito, não temos contato direto com o autor e, se pontuado errado, pode-se perder o sentido inicial. Os fatores extralinguísticos vão além da palavra escrita. Os mesmos abrangem um contexto no qual a comunicação acontece. Os fatores extralinguísticos é tudo que não é da natureza gramatical. É tudo que auxilia no entendimento de um texto. Os fatores paralinguísticos estão relacionados com a expressão de atitudes e emoções pelo tom de voz. Quando me dirijo a alguém, por exemplo, posso fazer da minha voz um meio de demonstrar desrespeito, ao parodiar a fala do meu interlocutor usando a voz de falsete. A atitude ofensiva pode não estar necessariamente nas palavras empregadas, mas como foram ditas. Não importa só o que se diz, mas como se diz. Quais são os fatores extralinguísticos e paralinguísticos que precisamos considerar em uma produção textual? Nos fatores extralinguísticos, devemos considerar o contexto da produção textual através do gesto, da entonação de voz, da expressão no rosto, que os personagens ou o autor estão expressando no texto. E nos fatores paralinguísticos, também devemos nos atentar à contextualização da produção, pois esses fatores estão relacionados com a expressão de atitudes e emoções pelo tom de voz dos personagens ou do autor no texto. Por isso, é muito importante um texto ser coeso e coerente, pois caso contrário, não teria como nós identificar os fatores extralinguísticos e paralinguísticos. Obrigada pela atenção. Até a próxima!